Assim que eu lancei o curso do Chapéu Lola, muita gente ficou curiosa sobre o material que eu utilizei. Então, nesse vídeo, eu vou trazer todas as perguntas que eu recebi sobre esse material do chapéu e também vou responder sobre outros 2 fios que algumas alunas me perguntaram se podiam substituir esse daqui que eu utilizei lá no curso. O fio que eu utilizei no Chapéu Lola é esse fio de papel, é um fio tipo ráfia, dessa marca aqui. E o material dele é um material 100% viscose. Esse rolo, ele vem com aproximadamente 90 metros e pesa 40 gramas. O tex dele é 830 e para quem faz alguma outra coisa, né, que não seja o macramê e utiliza agulhas, aqui ele recomenda uma agulha de 5,5. Sobre o rendimento dele, eu utilizei 1,5 rolo para fazer aqui esse chapéu do curso. E depois eu peguei um outro rolo, eu havia comprado 3 e fiz essa bolsinha. Então utilizei um rolo inteiro para fazer essa bolsinha que eu vou utilizar como pochete. Depois vou adicionar aqui as alças e eu fiz ela seguindo aqui os mesmos passos do chapéu, só dobrei ele assim, ó, e finalizei aqui antes da aba. E aí eu criei então essa bolsinha. Então para essa bolsa utilizei um rolo e para o chapéu utilizei 1,5 rolo. Como o fio é de papel, muita gente ficou na dúvida sobre a resistência dele e se pode molhar. Para molhar não tem nenhum problema, eu inclusive testei, joguei esse daqui na piscina, no mar e até mesmo utilizei água no passo final para fazer a modelagem aqui do chapéu. Ele seca super rápido, então não precisa se preocupar com essa questão da lavagem. Sobre a resistência, estou mostrando aqui mais de pertinho para vocês entenderem como é esse fio. Ele é basicamente uma fita dobrada, então eu consigo aqui abrir ela vai ficando mais translúcida. Vou tentar aqui abrir toda para vocês terem uma ideia da espessura. Ó, esse daqui na pontinha é ela toda aberta e aí ela vai ficando dobrada e vai adquirindo espessuras diferentes conforme eu vou puxando o fio. Então ele é um fio bem irregular, acaba sendo um pouco parecido com a característica também do fio de malha, onde a gente tem aqui várias espessuras no mesmo fio. Com ele aqui sozinho, se eu puxar de um lado e puxar do outro com muita força, ele vai começar a rasgar. Então, olha só, vou colocando muita força aqui e ele acabou rompendo. E olha como é que ele fica depois de quebrado, fica essas pontinhas aqui. Então, se eu colocar muita força, se eu não maneirar na hora de fazer a peça, se eu ficar puxando os nós com muita força, corre o risco sim dele acabar quebrando. Mas ele não quebra, ele não rasga com facilidade. Eu realmente coloquei aqui muita força para ele poder romper. Então, na hora que você estiver fazendo, também é bom evitar ficar furando o fio, então nada de alfinetar a peça. E evitar também ficar molhando o fio, porque quando a gente molha, ele fica mais molinho e fica mais frágil para a gente estar trabalhando. Depois, a peça pronta, em si, ela fica bem resistente, né? Ninguém vai ficar puxando aqui com toda a força que eu coloquei para puxar o fio. Então, não precisa se preocupar que ela não vai rasgar com facilidade. Mas por conta dessa característica, eu evitaria fazer, por exemplo, uma alça de bolsa, principalmente se ela for fininha, com esse tipo de fio, já que ela vai estar ali sustentando um peso, ou até mesmo suporte de plantas. Então, nesse caso aqui dessa minha bolsinha, ainda não coloquei a alça justamente porque eu vou fazer ela com um material diferente. Um material que eu estou pensando em fazer parte dessa alça é esse daqui, que uma aluna me perguntou se era igual esse daqui que eu ensinei o chapéu. E a diferença dele tá aqui na composição. Esse fio, ele não é 100% viscose, igual esse outro. Ele é, na verdade, ó, 27% viscose e a maior parte poliéster. Então, em relação à textura, ele é bem diferente. Esse daqui realmente dá aquela sensação de papel. Ele faz barulho, ó, quando eu aperto, aquele barulho mesmo de papel. E esse outro aqui, na verdade, ele parece mais um tecido. Ele é bem lisinho, muito gostoso. Eu tô doida para utilizar esse fio aqui para fazer roupa. Talvez fazer uma versão blusa ali do curso do vestido Duna. Ou refazer lá o conjunto Lima também, utilizando esse fio. Aqui de pertinho, esse rosa é o mesmo desse, ó, os 2 rolos aqui iguais, só muda a cor. Coloquei ele aqui, talvez para ver melhor um pouquinho essa questão da textura. Ele é até um pouco mesclado, assim, ele não é todo uniforme, esse tom de rosa. Tem alguns lugares que tem umas pontinhas, umas bolinhas assim brancas, ó, umas manchinhas. Então realmente parece um tecido brilhoso, um pouco assim translúcido. Bem de pertinho dá pra gente ver uns pelinhos
Enquanto que esse outro fio aqui do chapéu não tem nada disso, ele realmente é um papel aqui liso. Mas em relação à espessura, dá para ver que são bem parecidas. Esses daqui, eles também são um pouco irregulares, então eles não mantêm uma mesma espessura, ó, por todo o fio, tá vendo? Aqui já engrossou, então também tem essa característica. E ele também é como se fosse uma fita dobrada, né? Lembrando ali também a característica do fio de malha. Então essa parte mais grossa é porque ela tá mais aberta. Essa parte mais fininha, a tira aqui tá mais fechada, tá dobradinha, mas eu consigo pegar aqui e abrir ela do mesmo jeito que eu abri lá o primeiro fio. Só que quando aberta, ela é bem mais fina do que esse outro que eu mostrei primeiro. Agora um terceiro fio que mais me perguntaram se dava para substituir esse daqui, acho que talvez pelo nome, né, ele dá essa ideia de ser um fio de papel também. E ele tem um custo menor do que esse outro, mas ele também é bem diferente em relação aqui à textura. A composição dele é de 100% poliéster, então é diferente dos outros dois que eu já mostrei, mas ele sugere aqui a mesma numeração de agulha do que aquele anterior, mesmo ele sendo mais grosso. Aí eu não faço crochê, não faço tricô, então não entendo sobre isso, mas para quem faz, tá aqui a sugestão de agulha que ele coloca. Em relação à quantidade, esse rolo aqui ele vem 100 metros, então ele vem 10 metros a mais do que esse outro que eu tinha utilizado aqui no chapéu. Só que ele pesa muito mais, ele pesa 130 gramas, porque ele é mais espesso. Aqui ele coloca uma variação de 15 milímetros a 17, então ele também é um fio irregular. Esse fio eu já testei aqui numa bolsa nova. Eu fiz essa bolsa utilizando os mesmos passos que eu ensinei lá no curso do Cesto Dory, que inclusive é o tema desse mês, agora de março, lá no clube. Comecei aqui com um fundo circular e só fui repetindo mais vezes os passos direto com o fio do rolo, então não precisa recalcular nada, e fui seguindo até chegar aqui na altura que eu queria para a bolsa. Finalizei aqui a parte de cima do mesmo jeito que eu ensino lá a finalizar o fundo desse cesto, e depois só adicionei aqui mais fios com essa corrente para eu criar uma alça para essa minha bolsa. Sobre o rendimento, eu tinha comprado aqui 2 rolos desse fio com a mesma cor. Esse daqui é um inteiro, que eu ainda não utilizei, e esse daqui foi o que eu utilizei nessa bolsa. Então, fui puxando o fio aqui do centro e fui utilizando, cortei ele só no final. Depois que eu terminei, eu pesei esse rolo, para eu saber então o quanto que eu tinha gastado, e fazendo ali a regra de 3 para descobrir, eu gastei aproximadamente ali 65 metros. Então, um rolo não daria para fazer 2 bolsas dessa, mas sobra ainda um pouquinho para fazer um outro projeto. A textura desse fio ela é bem parecida com o que eu mostrei antes, aquele fio rosa. Acredito que pela questão, né, do poliéster ali na composição, ele acaba adquirindo esse brilho. Ele também é uma tira, então se eu abro ela fica assim mais grossa. E ele vai tendo aquela mesma irregularidade. Então, eu tenho que estar trabalhando com o fio irregular, eu vou ter nós de tamanhos diferentes e eu tenho aí que acostumar com isso. Foi algo difícil para mim na hora de fazer o chapéu, porque eu não sou acostumada a trabalhar com fio irregular, mas depois eu desprendi dessa ideia e fui deixando os nozinhos com tamanho diferente mesmo, e fui seguindo, e aí o meu chapéu nasceu. Aqui os 3 fios que eu mostrei de perto, para vocês verem essa diferença em relação à textura. Esses dois, como eu falei, têm uma textura bem parecida, mas em relação à espessura muda muita coisa. Olha como esse último daqui é bem mais grosso. Eu vou medir aqui para vocês terem uma noção, mas lembrando que os 3 fios são irregulares, então não tomem isso daqui como base. Esse primeiro aqui chega mais ou menos em 3 a 4 milímetros. Esse segundo aqui também fica ali mais perto dos 4 milímetros. E esse último aqui mais grosso, ele já chega em 1 centímetro. Agora, só para testar esses últimos 2 fios, sobre a questão dele romper ou não, eu vou aqui dobrar o primeiro, vou aplicando força, igual eu fiz com o primeiro, para a gente ver aqui em que momento ele vai também se romper. Ó, esse daqui nesse ponto foi até um pouquinho mais fácil de quebrar ele do que o primeiro fio, mas como ele é uma tira, né, quando eu abri, vocês viram que ele é uma tira mais fina do que esse outro aqui do chapéu, então ele pode ter uma resistência assim menor. Agora eu vou testar esse último, que ele é mais grosso, então acredito que vai ser mais difícil de romper. Vou fazer aqui o mesmo teste.
Esse daqui eu acho que eu não vou conseguir romper. Eu ouvi um estralo, então eu sei que ele se rompe em algum momento, mas a minha força aqui não está sendo suficiente para romper ele, que é um fio mais grosso. Aqui o meu marido conseguiu romper para provar que esse daqui também quebra. Então esse daqui quebrou, esse daqui também quebrou e o primeiro também. Para finalizar, eu peguei 4 fios de cada um dos 3 tipos que eu mostrei. Cortei com 15 centímetros, então todos os fios têm o mesmo comprimento. E com cada um dos 3 tipos, eu fiz um nó duplo, para a gente então poder comparar ali o tamanho e o gasto. Aqui o nó duplo com o primeiro fio, ele não fica perfeitinho, justamente pela característica aqui do fio, dessa tira ser toda dobrada e ele ser um pouquinho mais durinho. O nó, ele fica pequeno assim, dependendo do tanto que você aperta, ele pode ficar menor se você apertar mais, ou ele pode ficar maior se você deixar ele aqui mais folgado, que foi como eu fui fazendo o chapéu. Deixei ele mais folgadinho e fui apertando assim para ele ficar mais plano. Então aqui mais folgadinho, ele fica com mais ou menos 1 centímetro de largura. E sobre o gasto, uma das pontas que eu utilizo para fazer o nó, né, que é a primeira e a última, elas tinham 15 centímetros e depois do nó, aqui uma das pontas ficou com mais ou menos 11 centímetros. Então eu gastei 4 centímetros para fazer aqui o nó duplo com esse fio. Já com o segundo fio, que é aquele cápio, eu tive um resultado bem parecido, em relação aqui principalmente ao tamanho do nó, porque esses fios eles têm uma espessura bem parecida. Em relação ao gasto, a ponta aqui também tinha 15 centímetros, fiz um nó duplo, depois ela ficou aqui com um pouquinho menos de 10. Então, eu gastei um pouco mais de fio para fazer esse nó duplo com esse fio do que com esse outro. Agora, esse último, que é o mais grosso, é o que fica mais diferente. Olha aqui a diferença do tamanho do nó duplo nele em relação aos outros dois. Nesse fio, o nó duplo ficou com mais ou menos 2 centímetros aqui de largura, um pouco mais até, eu acho que chega aqui em 2,5 centímetros. E o gasto, também esse fio tinha 15 centímetros antes, depois do nó duplo, ele ficou aqui com mais ou menos 8. Então, para esse fio mais grosso, eu gastei cerca de 7 centímetros para fazer um nó duplo, que é quase o dobro do gasto que eu tive com esses outros 2 fios aqui. Isso significa que provavelmente para eu fazer o chapéu, que eu gravei o curso com esse fio, se eu for fazer com esse outro, eu não vou ter que adaptar quase nada, porque eles são bem parecidos, teve um resultado aqui de nó bem parecido, mas se eu for fazer com esse terceiro, eu posso praticamente diminuir ali tudo pela metade. Vou estar fazendo a metade de quantidade de nós, para eu poder preencher o mesmo espaço, e vou estar gastando a mesma quantidade de fio, mas vou estar adicionando menos, porque esse fio é mais grosso, o nó é maior, então ele vai crescer a peça muito mais rápido. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um segundo nó duplo, embaixo daquele primeiro do fio que eu utilizei no chapéu, para poder comparar a altura do preenchimento aqui com esse fio mais grosso. Então, os 2 nozinhos duplos, a sequência preencheu essa altura, e aqui do lado, vou colocar o nó duplo com esse fio mais grosso, para a gente poder comparar. Então, praticamente, 2 nós duplos com esse fio equivalem à altura de um nó duplo com esse outro. Então, se com esse primeiro fio eu faço 2 fileiras de nós duplos, eu vou fazer só uma fileira com esse daqui mais grosso e eu vou estar ocupando esse mesmo espaço. Então, eu vou ter um trabalho reduzido se eu estiver fazendo a peça com esse fio, só que em contrapartida ela vai ficar mais volumosa e mais pesada do que esse daqui. Teve uma aluna que já terminou de fazer o chapéu Lola dela com esse fio mais grosso. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link lá da página dela para vocês conhecerem e ver como ficou esse chapéu. Mas quem quiser fazer com esse outro aqui também, ainda não vi, por favor me mostrem, porque esse fio é muito gostoso. Eu acho que vale super a pena tentar com ele outras peças também. E para quem quiser fazer o chapéu, mas não tiver nenhum desses 3 fios, também pode utilizar um fio de malha. Esse daqui é um pouquinho mais grosso, se você quiser uma peça mais delicada, você pode utilizar um fio de malha mais fino. Esse daqui é um fio de malha residual que eu utilizei também no curso do Conjunto Lima, né? Eu fiz só o top nessa segunda versão. No chapéu ele vai ter um resultado de nó maior do que esses 2 aqui, mas um pouquinho menor do que esse último.
E para quem quiser um resultado mais delicado, como esses dois fios aqui, pode utilizar também o barbante de número 16, que foi o barbante que eu utilizei para fazer a bolsa Dália aqui nessa versão maior. E o tamanho do nó duplo nela fica bem parecido com o tamanho nesse fio aqui que eu utilizei para o chapéu. Fica só um pouquinho maior aqui no barbante 16, em comparação aqui ao outro fio também. Então aqui eu tenho um nó duplo na bolsa Dália e aqui o nó duplo da amostra. E aí, então, para fazer com o barbante 16, não precisaria também fazer muitas mudanças, porque ele tem um tamanho bem aproximado com esses outros dois fios. E eu acredito que o chapéu ficaria bem mais legal nesse barbante 16, que é mais fino do que no barbante 24. Eu espero que tenha ajudado aí a tirar as dúvidas de vocês sobre esses materiais. E para quem perdeu o curso do Chapéu Lola no clube de fevereiro, ele vai voltar de forma avulsa fora do clube no site amaniarte.com, agora no dia 15 e 16 de março. Quem quiser aproveitar, clica aqui no site, eu vou deixar o link já na descrição desse vídeo, e lá vocês encontram todos os outros cursos que eu comentei também.